Então eu acho que vale a pena também dar Sim. uma coisa meio basicona aqui. Posso pedir antes disso a gente definir o que é guerra, o que é batalha, o que é... Como que a gente classifica um evento como guerra, como uma batalha, como... Não sei quais outros termos que a gente tem. Então, Grande guerra, guerra, batalha... Então, o Karl von Clausewitz, que era um militar prussiano, ele escreveu um livro clássico que todo mundo da área militar e eventualmente em algum momento da vida acaba lendo. Eu ainda estou devendo. Que é um livro chamado Da Guerra, né? O título original, Von Kriege. Inclusive até foi a esposa dele que terminou, porque ele morreu antes de terminar o livro. Nesse livro, a coisa que assim, todo mundo que conhece o Clausewitz superficialmente conhece pelo menos a grande reflexão desse livro que marcou, que até hoje as pessoas repetem, que ele diz que a guerra é a política por outros meios. Então, assim, porque eu pessoalmente, a minha definição talvez esteja errada, mas a minha definição de política o que é? A política é a mediação dos interesses humanos. Por que a gente fala assim, direita e esquerda? Por quê? Porque são duas formas de se pensar o que é melhor para a sociedade. Exato. E elas são antagônicas, elas não têm como se confluir. Você pode achar meio termo em algumas coisas, mas nunca vai ser uma confluência perfeita. Então, a política é isso, é a arte de mediar os interesses humanos. Só que, eventualmente, os interesses de Estados-nação, ou de grupos, porque às vezes não tem pequenos conflitos que não são necessariamente entre Estados-nação, né? Claro. Você tem o conceito de guerra irregular, por exemplo, que é o quê? Beligerantes que não são o Estado Nacional, às vezes guerrilheiros, sabe? Lutando Facções, contra... Às vezes lutando contra o Estado Nacional, então é o que a gente chama de guerra irregular, né? Então, assim, se os agentes nacionais, eles têm conflitos de interesses que não dá mais para conciliar, chegou no limite, o que muitas vezes acontece, se nenhum dos dois quer abrir mão, é a guerra. Então, tecnicamente, a guerra é o estágio superior do conflito de interesse humano a partir do momento que a política falha, a diplomacia falha. E normalmente a guerra regular é a guerra entre dois beligerantes. No mundo que a gente vive hoje seria estados nacionais. Eu digo isso porque o conceito de nação, estado nacional, ele não existe antes do século XVIII. Né? Você tinha guerra antes? Tinha. Mas aí você tinha, sei lá, um príncipe que contrata um exército de mercenários. Então, existia. Mas ainda assim, a gente está dentro da ideia dos interesses políticos. Depois que surge o Estado-nação e que hoje o mundo é formado por Estados-nação, a guerra regular se torna o conflito de interesses de Estado-nação onde a diplomacia e a política tradicional falham e vai para a guerra porque não há mais como conciliar, né? E aí você perguntou sobre batalha, né? Então, esse termo ele é um pouco aberto, na minha opinião, pela forma como muitas vezes os livros usam, né? Porque assim, você pega, por exemplo, se qualquer um que está assistindo a gente aqui agora for no Google e digitar Batalha de Kursk, vocês vão achar a Batalha de Kursk aconteceu do dia tal ao dia tal, em julho de 1943, papapá, não sei o que. Só que Kursk não foi exatamente uma batalha, foi ou não foi? Porque, tecnicamente, Kursk é um aglomerado de batalhas. O que a gente chama de Batalha de Verdun, por exemplo, que durou, se não me falha a memória, praticamente um ano, ela é tipo assim, são dois frontes que estão ali parados e vez ou outra você tem uma escaramuça. Isso dura um ano. Aí eu te pergunto, a batalha é o que aconteceu só num dia? Ou é todos esses 300 e tantos dias? O que muitas vezes a galera chama de Batalha de Kursk, o que o pessoal está pensando, é especificamente a batalha em Prohorovka no dia 12 de julho, porque a Batalha de Kursk nem aconteceu em Kursk, foi nos arredores, nem tão perto assim. Entendi. E aí, em 12 de julho, você tem um embate em Prohorovka, que foi o maior embate de tanques daquela campanha. Aliás, isso é uma coisa importante citar. Kursk é citada como a maior batalha de tanques da história. Se você pegar toda a campanha, todos os blindados que foram usados na campanha toda de Kursk, correto. Se você pegar só a batalha de Prohorovka, aí não. Mas enfim. E aí você pensa, tá, a batalha são todos esses embates até os alemães recuarem, mas aí o pessoal fala em batalha de Prohorovka. Mas ela não está dentro da batalha de Kursk, então percebe que às vezes esse conceito de batalha ele pode ser um pouco fluido, assim. Ele pode se referir a um embate específico ou ele pode se referir a uma campanha com vários embates dentro, né? Entendi. E mesmo a guerra, por exemplo, Guerra dos 6 Dias, é uma guerra ou é uma batalha? Não, é uma guerra. É uma guerra. Sim, se você guerra tem que ter começo, meio e fim? Tecnicamente, sim, embora algumas guerras, se você pegar, por exemplo, a Guerra da Coreia, você teve um cessar-fogo. Oficialmente a Guerra da Coreia nunca acabou. É mesmo?
A gente tem um cessar-fogo em 53, em junho ou julho, não lembro. E até hoje, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra, só que elas não se enfrentaram mais. Entendi. Aproveitando esse gancho, que eu acho que vale a pena, a gente pode até introduzir o tema aqui principal, porque a gente trata a Primeira Guerra Mundial, eu vou falar da primeira, mas só como introdução, tá? A Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, é a data meio que clássica, né? O que é isso aí? Que é um... Eles. Joga no peito do teu pai aqui. Hoje eu tô pelo caralho. É que Vai aí shotizão também? Vai. Não, valeu. É o que é isso aqui? Isso É aí? gelo. Que isso? Ih, gente? rapaz, você Vai tá dar um vendo? shotzão e foda-se, vira Pera aí, nada? pera aí. Ah, Aí, rapaz. tamo louco, É nóis. velho. É pra virar tudo? Não, isso aqui é licor, vai tomando. Desculpa te interromper, eu só preciso fazer um disclaimer, que até a gente tinha combinado, que é o Vamos. seguinte. Eu tinha falado agora há pouco da Segunda Guerra Mundial, Nossa, que você tem a vertente operacional de história Sim, militar, sim. que entra nas minúcias. Nós não somos dessa vertente. Tá. Eu mal me considero da história militar. Boa. Então, pode acontecer de a gente cometer alguns erros de nomenclatura, chamar um esquadrão de pelotão, um negócio assim. O que eu queria que a gente saísse daqui, eu sei que vai conseguir, porque a gente já conversou sobre isso, é que quem assiste esse programa, cara, entenda o impacto da Segunda Guerra, o que aconteceu, os movimentos e tudo mais. Isso vocês isso, podem ter certeza isso que é vai legal, rolar. cara. É só porque assim, ó, a história... Na história, né, você tem o profissional da história e você tem o entusiasta. O entusiasta é aquele cara que ele até não é formado em história, mas ele é tão Lê viciado tanto, assiste. que ele vê tudo que ele pode, Aí lê ele tudo que sabe ele qual pode. é a arma que foi utilizada. Fala, Isso- "Peraí, essa arma não foi utilizada, foi Essa outro foi- É filme." o fã do super-herói também, que o cara sabe que na edição Isso, 34 isso, o Homem-Aranha tava com uma... E a Segunda Guerra Mundial talvez seja, de todos os campos da história, o que tem mais entusiastas. É. Então tem muita gente... Porque tem mais coisas, Cara, né, tem muita Eu acho gente, que ele provavelmente gosta gente mesmo. que tá assistindo isso e tá tipo assim, vamos ver as merdas que esses caras vão Só falar. pra pegar os erros. Que tipo, é aquele cara que ele vê um filme e ele fala tipo assim, não, mas peraí, essa batalha aconteceu em julho, mas essa arma que eles estão usando só foi usada a partir de novembro. É aquele cara que tipo assim, não, da onde já se viu um Sherman furar a blindagem de um Tiger? Isso não existe, sabe? Aquele cara que... Quem ganharia uma luta? O Wolverine ou o Batman? É igualzinho fã de quadrinho, Eu tenho O dois... cara, Hulk ou o Shazam? Se eu for o Shazam Cara, da década de não sei quando, não, tá ligado? eu tenho dois amigos... Eu dois- tenho vários amigos assim, Eu cara. tenho, Nossa. eu tenho dois amigos que eles passaram um dia Os caras literal, brigam. inteiro, eles moravam juntos. Eles passaram o dia inteiro discutindo se sabre de luz, se ele corta ou não adamantium. Um dia Cara! inteiro. E nunca vai chegar a uma conclusão, concorda? Aliás, deixa eu mandar um abraço. Um deles tá me assistindo agora, o Rodrigo. Ele falou que ele ia passar essa live na escola que ele dá aula. Pô, que bom. Ih, rapaz, então não pode falar Então pra ele. é, É lá em Uberlândia, no EJA, Rodrigo Prates, aí abraço pro Rodrigo. Ele falou que ia Beijo, passar se eles crianças. consertassem a TV da escola. Tá, fechou. Então, eu não sei se tá passando ou não, pessoal Então do é, EJA. pô, que abraço do pra vocês. caramba. Isso aqui não é escala, isso aqui não é Nossa, escala. que do caramba. Bora bolas. Então, Bora, bola. à noite ele dá aula no EJA, que é de educação de jovens e adultos. Todo mundo tem idade pra ouvir palavrão lá. Ah, então que se foda-se. foda, bora. Foda-se.